E aí, alunos de sétimo ano, nosso tema é Economia do Brasil. E nesse tema nós vamos ver alguns pontos importantes, como surgiu o capitalismo, as desigualdades que surgiram, o meio ambiente, transporte e comunicação. Vamos começar a entender o que é capitalismo pela sua definição. Capitalismo é um sistema social e econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção. Ele surgiu na Europa e tem como objetivo principal o lucro. As características principais do capitalismo são a propriedade privada, lucro, economia de mercado e a divisão de classes. Então, para entender melhor o que é a propriedade privada dentro do capitalismo, que característica é essa? Então, é quando o sistema produtivo ele é vinculado à propriedade individual. Então, quer dizer, meios de produção e bens, eles pertencem a particulares. O lucro é o principal objetivo do capitalismo e ele vem da acumulação de capital. Então, todo retorno positivo que nós temos a partir de investimentos, toda vantagem obtida é considerada lucro. A economia de mercado é quando os agentes econômicos, como empresas, bancos, prestadoras de serviços e outros, eles podem atuar com pouca ou nenhuma interferência do governo. Então, o que rege a economia de mercado é a lei da oferta e da procura. Então, se tem muito produto sendo exposto no mercado, se tem uma variedade, um número grande de produtos sendo oferecidos no mercado, o preço daquele produto ele tende a baixar. Se existe um número muito pequeno daquele produto no mercado, o valor dele tende a aumentar. Podemos usar como exemplo aquele período em que existe a produção de determinado fruto. Por exemplo, em época de manga, quando existe muita manga disponível no mercado, o preço da manga tende a baixar. Quando existe pouca manga disponível no mercado, o preço da manga tende a subir. E acontece isso com vários outros tipos de frutas. A divisão de classes é outra característica do capitalismo e a sociedade ela é dividida em classes sociais. Então, de um lado está a minoria chamada capitalista e do outro a maioria chamada proletários. Eu também posso chamar essa minoria de burguês. Então, o burguês é o dono do meio de produção e o proletário é o empregado assalariado que vende a sua força de trabalho. As origens do capitalismo, então, como surgiu o capitalismo, de onde ele vem? É um sistema adotado em quase todo o mundo, o capitalismo hoje, e ele começou a dar os seus primeiros sinais de existência no século XV, com o enfraquecimento do sistema feudal, ocorrido no período histórico conhecido como Idade Média. Então, vamos entender, antes de tudo isso, antes de saber da origem do capitalismo, o que foi o sistema feudal. Então, o sistema feudal foi um sistema de organização social e econômica baseado na posse de terras e estamentos. Então, principais pontos que temos que entender sobre o sistema feudal. Ele teve início no século V e durou até o século XV. Não havia comércio nem moedas naquele período. Produzia o que seria consumido no local e havia troca de produto por produto, o escambo. Então, quer dizer, não ocorria essa troca de produtos por dinheiro que nós fazemos hoje. O feudo ele era formado geralmente pelo senhor feudal, por escravos, que eram minoria na época, por camponeses. Esses camponeses poderiam ser livres ou em condição de servidão, e haviam também os artesãos nos feudos. Era um pequeno número de pessoas, mas que eles exerciam trabalhos agrícolas também. Então, a gente pode lembrar daqueles filmes antigos, da época do Rei Arthur, época de Robin Hood. Então, o feudo tem aquela característica que a gente observa no cinema. Então, existia aquela casa maior, que era a casa do senhor feudal, e a casa dos camponeses, bem em um relevo mais baixo. E o objetivo principal dessa organização era fazer com que os camponeses trabalhassem, eles usassem a terra, tirassem tudo que precisavam da terra e, em troca,
o senhor feudal oferecia a eles proteção e um pedaço de terra a ser cultivado. Então não existia salário naquela época. Eles praticamente trabalhavam para ter onde viver e de que se alimentar. Com o crescimento populacional, surge a moeda e as feiras livres. Nesse momento surge a burguesia, que quebra o modelo econômico e social feudal, pois permitiu a mobilidade social. Então, a mobilidade social não existia naquele período, no período do feudalismo. Então, se você nascia servo, você morreria servo. Era impossível existir mobilidade social, era chamado de estamento. Então, era uma organização econômica baseada na posse de terras pelo senhor feudal e no estamento. Então, se eu nascia nobre, eu seguiria nobre. Se eu nascia servo, eu seguiria servo. Após o surgimento das moedas e das feiras livres, isso permitiu a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Aí nós temos sim o início do capitalismo, porque a partir do surgimento da moeda e daquelas trocas de produtos por moedas, aí nós teremos já a transição de classes sociais. Aí surge a burguesia, surge os comerciantes, aquelas pessoas que nem eram servos, nem eram nobres e nem pertenciam ao clero. Eles faziam comércio naquele período, principalmente nas feiras livres. Então, com o surgimento da moeda, feiras livres, uma nova classe social surgindo, que é a burguesia, a quebra do estamento, nós temos o início do capitalismo como nós conhecemos hoje. Junto com o capitalismo veio a globalização, aquele processo de aprofundamento, aquele processo de integração entre regiões do planeta, em vários setores, economia, sociedade, cultura, e tem como base o desenvolvimento das telecomunicações e dos transportes. A globalização é um dos aspectos atuais do capitalismo, a globalização principalmente do comércio e da indústria. Ocorre a mobilidade de mercadorias e empresas, então os produtos eles podem ser vendidos para qualquer parte do mundo. As empresas elas também podem se instalar em qualquer lugar, levando em consideração alguns aspectos, óbvio, elas vão se instalar justamente naquele país que vai lhe dar mais vantagem, que vai oferecer uma mão de obra mais barata, que ela não vai precisar pagar tanto imposto, que ela não terá tanta fiscalização dos governos. Aí essa indústria que eu me refiro são as transnacionais. Ocorre mobilidade do capital, então os valores eles podem também ser transferidos de lugar para lugar com uma facilidade enorme. Então, no capitalismo, as transações comerciais elas não são iguais para todos os lugares. Então, de um lado, algumas regiões mais ricas, como alguns países da Europa, a América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, e alguns países da Ásia, eles participam ativamente do comércio internacional. Quer dizer, eles têm indústria de peso, eles são industrializados, eles investem em tecnologia e conseguem entregar produtos e tecnologia em grande quantidade. E eles entregam justamente para os países mais pobres, aqueles países que não conseguiram investir em tecnologia. Os países que não conseguem investir tanto em tecnologia são os países da América Latina, que aí entre eles está o Brasil, o continente africano e o sudeste da Ásia. Eles participam menos desse desenvolvimento industrial e tecnológico. Então, esses países mais pobres, eles compram tecnologia dos países mais ricos. E aí, essa gravura, ela tenta mostrar para vocês justamente essa divisão, que chama Divisão Internacional do Trabalho, ou a sigla DIT. Então, nós temos os países ricos, aqui representado por essa figura de um senhor de terno. Então, são os países que investiram em tecnologia, são industrializados. E esse outro C representa os países mais pobres, aqueles que justamente entregam matéria-prima. Matéria-prima, produtos agrícolas, são sempre mais baratos do que o produto industrializado. E aí esses países que só entregam matéria-prima e produtos agrícolas, eles sempre têm uma receita menor do que esses países que investiram em tecnologia e entregam produtos acabados.
Precisa existir aquela pessoa que ganha menos para poder sustentar a indústria, para poder sustentar os mais ricos. Então, é necessário, dentro desse modelo capitalista, existe sempre aquele que vai receber menos. Porque se você recebe menos, você é dependente. Você é dependente de um emprego que paga pouco. Você é dependente de um patrão. Então, esse tipo de modelo capitalista, ele privilegia esse tipo de desigualdade para poder se manter. Outra imagem que trata justamente dessa divisão social entre ricos e pobres, esse abismo que existe. Lembrando que no capitalismo existe aquela mobilidade social, quer dizer, você nasce pobre, mas você pode trabalhar, você pode crescer, porém o abismo é tão grande que nem todos conseguem chegar do outro lado. Então, para a maioria, essa realidade de pobreza é a que perdura até o fim da vida. Então, segundo a ONU, atualmente cerca de 800 milhões de habitantes vivem nas 50 nações menos desenvolvidas do mundo. A maioria dos habitantes vivem com menos de $1 por dia. Então, menos de $1 por dia, vamos fazer o câmbio, vamos usar como parâmetro R$5. Então, você vive com menos de R$5 por dia. E aí vamos pensar bem, vocês podem até achar, mais R$5 dá para comprar isso, dá para comprar aquilo. É preciso pensar, porque nós precisamos de café da manhã, precisamos de almoço, precisamos de lanche, precisamos de um jantar, e não conseguimos fazer isso somente com esse valor. Então, o capitalismo, de certa forma, ele consegue beneficiar algumas nações em detrimento de outras. O modelo de desenvolvimento adotado no mundo em geral visa a produção em excesso. E essa produção é muito superior à necessidade básica das sociedades. As inovações tecnológicas contribuem para o consumismo. Por causa dela, novos produtos são lançados no mercado constantemente. Novos hábitos de consumo são criados e muitos produtos, mesmo com pouco uso, perdem a serventia. Para atender a grande produtividade e a demanda atual do mercado, por vários produtos, exploram-se incessantemente os recursos da natureza em todos os estágios da produção. Então, para retirar matéria-prima, eu preciso de água, energia e trabalho humano. Para transformar essa matéria-prima na indústria, eu também preciso desses elementos, energia principalmente. E para a venda, eu também preciso desses elementos. O comércio também precisa de capital, energia, água e trabalho humano. O Brasil é um grande exportador de produtos do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo vegetal. Os maiores impactos ambientais brasileiros estão ligados a essas atividades. E também a má gestão de resíduos urbanos, como esgoto e lixo. Então, para se falar de economia, é preciso levar em consideração todos esses elementos. Para se falar de economia, é preciso falar de capitalismo, é preciso falar de desigualdade, de meio ambiente. O capitalismo também trouxe o desenvolvimento dos transportes. Então, aqui eu tenho um mapa que apresenta os modais de transporte e de circulação. Quer dizer, a forma como o homem circula pelo território. Então, no Brasil, nós temos o rodoviário, ferroviário, hidroviário e transporte aéreo. Por esse mapa, a gente consegue observar como os fluxos são desiguais. A maior concentração está nessa área centro-sul. Você consegue observar o emaranhado, que é maior. É a área onde tem o maior dinamismo econômico, estão a maioria das indústrias. E as áreas de menor circulação, as áreas do Norte e Nordeste. Nesse gráfico eu apresento a matriz de transporte brasileiro. E aí começamos pelo ferroviário, quer dizer, ferrovias. O hidroviário, esse que está em azul mais claro, representa apenas 13,6%. O hidroviário é o transporte que utiliza o curso natural das águas, no caso aqui no Brasil, os rios. Temos o rodoviário, que representa a maior porcentagem, cerca de 61%.
Em azul mais escuro tem o dutoviário, ou transporte tubular. Ele é realizado por meio de dutos, que significa tubos. Então, são tubos que transportam óleos, gases e produtos químicos através da gravidade ou pressão. No Brasil, nós temos oleodutos, que transporta substâncias derivadas e não derivadas do petróleo. E temos o transporte aéreo, com cerca de 0,4% de representação. Então, entendemos com isso que o Brasil ele é muito dependente do transporte rodoviário. Chegamos a outro ponto importante da economia, que são as redes de comunicação. Eu tenho aqui um mapa que apresenta os domicílios com acesso à internet. Esse mapa é de 2019. Então, segundo esse mapa, por regiões, nós temos na região Nordeste cerca de 65% de domicílios com acesso à internet. Então, as regiões mais pobres do Brasil: região Nordeste e região Norte. Região Nordeste com 65%, região Norte com 72%. E aí esse acesso pode ser cabo, fibra ótica, aquela conexão do celular por chip. Porém, temos que levar em consideração que isso não reflete a realidade de alguns municípios. Pois ter acesso não significa dizer que você consegue usar aquela tecnologia quando você necessita. Muitas vezes você tem a banda, você paga a internet, mas numa hora de necessidade você não consegue usar por vários problemas. Desde a velocidade ou porque está com problemas. Ou você usa um chip, você usa a internet móvel do celular. Então, se você usa a internet móvel e o seu celular é pré-pago, você só tem acesso quando coloca crédito. Então, essa questão de acesso ela é bem relativa. Então, esses são os 4 elementos que, de certa forma, organizam essa economia do Brasil e também do mundo. É isso aí, gente. Por hoje é só. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas online. Hoje a nossa aula é referente ao 3º bimestre. Nós hoje vamos falar da ginástica de condicionamento físico. O que é ginástica de condicionamento físico? O próprio nome já diz, é aquela ginástica que visa aprimorar o condicionamento físico das pessoas. Então, o que é isso? É um esporte que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade e coordenação motora. Desenvolveu-se na Grécia Antiga a partir do exercício físico feito pelos soldados, incluindo habilidade para montar e desmontar um cavalo. Então, o que é isso? Na Grécia Antiga, os soldados faziam exercício físico e esse exercício físico eram ginásticas e a principal habilidade que incluíram era montar e desmontar um cavalo. A ginástica ela se divide em 2 tipos, a competitiva e a não competitiva. Quais são as ginásticas? O que é ginástica competitiva? Entram em competições como as Olimpíadas, os campeonatos mundiais e diversos outros campeonatos, além de trabalhar com a estrutura física através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade. Também exercitam a mente dos praticantes. Sua prática requer concentração e raciocínio. Então, além de melhorar o condicionamento físico, melhora a mente, porque exige a concentração e exige o raciocínio. Então, ela utiliza também, melhora a mente. Essas são as ginásticas competitivas. E a ginástica não competitiva tem como objetivo não as competições. O objetivo dela é não competir, mas a saúde, o bem-estar e também a beleza do corpo. Ou seja, melhorar o corpo e melhorar o bem-estar e a saúde, sem competir. Então, por isso que é chamado de ginásticas não competitiva. As competitivas, a gente já viu que a intenção era competir.
disputar alguma competição e que também exigia a prática, a concentração e o raciocínio. Você exigia raciocínio e concentração. Já na não competitiva tem por objetivo não competir, mas melhorar a saúde, o bem-estar e a beleza do corpo. Então essas são as não competitivas. As não competitivas são exemplos de ginástica não competitiva. Contorcionismo, isso que acontece muito nos círculos. Cerebral, melhora a capacidade mental. A laboral, que geralmente ocorre nas fábricas, nessas grandes indústrias. Hoje já tem um profissional de educação física para, em determinado horário, libera o pessoal para praticar ginástica, atividade recreativa, que com isso já foi comprovado que melhora a produção da empresa, mesmo perdendo alguns minutos. E é localizada, que a ginástica faz localizada para um determinado parte do corpo. As hidroginásticas e a ginástica para todos. A hidroginástica é a ginástica praticada na água, nas piscinas. Hoje é muito comum as aulas de hidroginástica em piscina. E a ginástica para todas essas ginásticas escolares, as ginásticas feitas na aula de educação física. Agora a ginástica competitiva. Vamos ver os tipos de ginástica competitiva. A ginástica competitiva, a primeira ginástica competitiva, as ginásticas artísticas. As provas masculinas dessa ginástica artística são as argolas, as barras, o cavalo com alças, o salto sobre a mesa e solo. Já as provas femininas da ginástica artística são as paralelas, as simétricas, o salto sobre a mesa, o solo e a trave de equilíbrio. Então a gente vê aí que existe uma diferença entre as provas masculinas e as provas femininas. Tem provas que, por exemplo, a argola é só masculina, a barra também é só masculina, o cavalo com alça também masculina. Já o salto sobre a mesa e solo é masculino e feminino. A ginástica acrobática destaca-se pela beleza dos exercícios executados em solo, acompanhado de música e dividida nas seguintes categorias: dupla mista, que é masculino e feminino, dupla feminina, que é só feminina, dupla masculina, só masculina, e grupo feminino, que é um grupo de 3 ginásticas, e grupo masculino, que é composto por 4 ginásticas. Então o feminino é composto por 3 ginásticas e o masculino composto por 4 ginásticas. A ginástica de trampolim, que são essas ginásticas de trampolim, consiste em saltos acrobáticos em uma cama elástica. Essa modalidade pode ser disputada nas seguintes provas: duplo mini trampolim, trampolim individual, trampolim sincronizado e tumbling. Então essas são as provas de ginástica de trampolim, disputada na cama elástica. Então tem o mini trampolim, é aquelas câmerazinhas pequenas. A ginástica rítmica é praticada apenas por mulheres que fazem dessa modalidade um verdadeiro espetáculo de dança, uma vez que a ginástica se movimenta ao longo de toda a apresentação. Essa ginástica rítmica só é apresentada por mulheres e que dão um verdadeiro show de danças. São as danças, o movimento das danças realizado por essas mulheres. Então essa aí nós chamamos de ginástica rítmica. A ginástica aeróbica é uma modalidade em que os ginastas executam movimentos aeróbicos muito difíceis, que consistem na interpretação da música que acompanha.
o exercício caracterizado pelo ritmo acelerado, tal como os utilizados nas academias. A aeróbica são os exercícios que eles procuram fazer dificultar a maior dificuldade possível, que quanto mais difícil o exercício, mais chance de vitória o atleta tem. Então, eles executam aquele exercício de acordo com a música que é tocada. Vamos falar um pouco da história e origem da ginástica. A ginástica tem origem na Grécia Antiga, porque os gregos tinham o hábito de praticar vários exercícios como forma de cultuar o corpo e como preparação militar. Então, na Grécia Antiga, os gregos eles praticavam aquelas atividades físicas, principalmente os soldados. Então, eles praticando essas atividades físicas, eles estavam melhorando o condicionamento físico e aprimorando a sua capacidade física. Então, com isso, surgiu a ginástica na Grécia Antiga. A primeira escola de ginástica, na era moderna, a ginástica foi fortemente impulsionada pelos alemães em 1811, com o objetivo de dar treinamento físico aos jovens. A primeira escola de ginástica ao ar livre foi fundada pelo alemão Johann. Então, esse alemão Johann, ele fundou a primeira escola de ginástica ao ar livre. O objetivo era dar treinamento para os jovens. Então, os jovens eram treinados através das ginásticas. Os exercícios feitos para melhorar o condicionamento físico desses jovens eram exercícios que depois se transformou em ginástica e foi surgindo os diversos tipos de ginástica. Então, com isso, nós vamos finalizar dizendo a vocês que vai ficar umas questões no formulário do Google para vocês responderem, isso referente à avaliação do terceiro bimestre, e esperamos que todos respondam para que a gente tenha condições de avaliar vocês. Nas outras semanas eu olhei, nem todos responderam. Então espero que todos respondam, e aqueles que não responderam, a do primeiro bimestre, a do segundo bimestre, procure responder. Então essa agora que eu vou deixar é referente ao terceiro bimestre. Então obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.